O Palmeiras vem fazendo uma temporada 2024 muito decepcionante e frustrante para o seu torcedor. Mas e se eu te disser que esse time ainda tem totais condições de fazer história ainda nesse ano? Chegamos na maravilhosa semana que nós temos as competições internacionais, né? A Libertadores e a Sul-Americana. E semana passada nós tivemos a Copa do Brasil, por exemplo. Só que essas 2 semanas elas marcam uma coincidência, que é justamente o fato do time do Palmeiras não estar em nenhuma. O Palmeiras, né, ele vem de uma temporada 2024 um tanto quanto frustrante, como eu disse na introdução desse vídeo, para o seu torcedor, apresentando um futebol muito aquém do futebol apresentado pelos times do Abel Ferreira nos anos anteriores, né, da sua gestão como treinador do Palmeiras, com um futebol um tanto quanto frustrante e ruim, que não conseguia apresentar desempenho em campo para realmente conquistar as suas vitórias. E cara, isso acabou estourando no mês de agosto/setembro, em que você teve as competições afunilando, um calendário um tanto quanto indigesto para o Palmeiras, que teve que enfrentar numa Copa do Brasil um Flamengo que vinha embalado, e numa Libertadores o Botafogo, que pratica o melhor futebol do Brasil. E cara, assim, sendo bem sincero, deu a lógica em ambas as competições. O Palmeiras ele foi pior nos dois confrontos, né, num geral dos 180 minutos, e acabou eliminado em ambos, sobrando apenas o Campeonato Brasileiro na sua temporada como competição realmente para o time jogar. E cara, isso aí a princípio é um tanto quanto frustrante pro seu torcedor. Afinal, pô, você entra na temporada embalado depois de ser campeão brasileiro, fazendo uma remontada gigantesca contra o Botafogo em 2023, conseguindo o bi consecutivo do Campeonato Brasileiro. E aí você entra no ano com expectativa lá no alto, com o elenco sendo reforçado, na janela do meio do ano chegando nomes de peso, como foi o do Felipe Anderson, Maurício, Gia e por aí vai. E aí você tem um baque desses aí caindo das duas principais copas que você disputa de uma vez. Nas duas principais, talvez, chances de título do time na temporada, sendo evaporadas em quesito de o quê? 2 semanas. E, cara, isso daí pesa muito pro torcedor. Porque, cara, a expectativa que eu tava lá no alto, ela do nada deixou de existir. Porém, como eu disse nessa introdução também, e se eu te disser que não é o fim do mundo pro torcedor do Palmeiras? E se eu te disser que o Palmeiras, cara, ele tem nas suas mãos uma chance de fazer uma história que só foi feita por um clube aqui no nosso território brasileiro? Cara, agora o Palmeiras ele vai ter algo que é importantíssimo para qualquer clube brasileiro que tem um bom treinador e que quer disputar títulos, que é tempo para treinar, calendário. Agora o Palmeiras ele vai disputar somente, né, o Campeonato Brasileiro, e do top 6 do Campeonato Brasileiro justamente, ele e o Bahia são os únicos clubes que estão disputando apenas uma competição, que no caso é o próprio Campeonato Brasileiro. E cara, o Palmeiras assim, ele tá anos-luz à frente do Bahia, e eu não considero o Bahia como um time que vai brigar por título. Então dos times que estão realmente disputando o título, que eu coloco aqui como Palmeiras, Botafogo, Fortaleza e o Flamengo, atualmente, né, óbvio. Cara, o Palmeiras ele é o que tem um calendário mais tranquilo. É o que tem um treinador que já mostrou antes que com tempo para trabalhar, ele transforma esse time numa máquina. E assim, ele já vem fazendo isso, né? Desde que o Palmeiras foi eliminado da Libertadores, né, para o Botafogo naquele empate no Allianz Parque com um final de pandemônio mesmo, o Palmeiras ele meteu um 5-0 no Cuiabá, um 2-0 seguro fora de casa contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, o que é um resultado muito complicado, e um outro 5-0 contra o Criciúma. Assim, tudo bem, você pode me dizer que são times que estão uma baixa, né? São dois times que estão justamente brigando contra o rebaixamento. E um Atlético Paranaense que vem fazendo uma temporada muito ruim e muito abaixo. E você estaria certo em falar isso. Só que o Palmeiras, cara, ele mostrou algo muito importante nesses jogos, que foi desempenho. O Palmeiras, ele desempenhou, ele jogou um futebol bonito nesses 3 jogos. E esse futebol não era visto durante praticamente todo o ano. Tanto que o Abel ele era muito bem cobrado pelo torcedor, pelo jornalista, pelo comentarista, porque o Palmeiras não conseguia desempenhar em campo durante todo o ano. O Palmeiras ele foi eliminado das competições, como eu disse, jogando pior do que os seus adversários, sendo eliminado justamente. E agora o time ele teve o quê? 15 dias nessa data FIFA para trabalhar e mais uma semana completa antes, né, dessa data FIFA para realmente conseguir parar, treinar, ajeitar, testar e conseguir desempenhar. O Palmeiras ele vem mostrando, né, justamente, que vai fazer um Campeonato Brasileiro muito complicado, que vai brigar de vez para conseguir esse tri brasileiro seguido. Um feito que somente o São Paulo do Muricy Ramalho
conseguiu fazer antes. Cara, eu ainda vejo o Botafogo como o candidato para ser campeão brasileiro, tanto quanto da Libertadores. Só que no vídeo de hoje a gente realmente está falando de Brasileirão. Então eu acho que o Botafogo ele é o candidato. Só que o Botafogo ele vai ter que dividir essa tabela com uma competição continental com uma glória eterna que tem um peso muito maior do que o Campeonato Brasileiro. Eu sei que o Campeonato Brasileiro ele tem um peso muito grande pro time do Botafogo, justamente por conta de todo o drama que aconteceu ano passado. E o fato de você brigar novamente ponto a ponto contra o Palmeiras, talvez dê um gás a mais pro Botafogo realmente conquistar esse título. E eu acho também que esse título aqui ele tem um grande peso pro Botafogo. Só que quando você tem nas duas mãos aqui, escolhe a Libertadores ou o Campeonato Brasileiro, eu não tenho dúvida nenhuma que o Botafogo ele vai escolher a Libertadores. Ainda mais por ser um campeonato mais de tiro curto, afinal é mata-mata, então teoricamente é um pouquinho mais fácil do time conquistar. E aí a gente tem um cenário perfeito pro Palmeiras, cara. Vim aqui, ó, conquistando pontinho atrás de pontinho, na maciota, ganhando partidas no silêncio. E aí, cara, no final de tudo, abocanhar no final esse Campeonato Brasileiro e conseguir esse tri consecutivo, que seria histórico. Que seria a última coroação desse trabalho perfeito do Abel Ferreira. Assim, gente, o Palmeiras hoje ele é o segundo colocado, 3 pontos atrás do Botafogo. Basta um mísero tropeço do Botafogo, que o Palmeiras ele pode muito bem abocanhar essa liderança. É um time chato. É um time que quando tem tempo para trabalhar, ainda mais sob o comando desse técnico espetacular, já demonstrou melhora de desempenho em campo. Já melhorou o futebol praticado. E assim, no pequeníssimo tempo que ele já teve agora, ele já mostrou isso. Já melhorou o futebol em quê? 2 semanas de treino. Então eu tenho certeza absoluta que ainda mais tendo só o Campeonato Brasileiro para disputar e com esse peso de poder conquistar um tricampeonato seguido, o Palmeiras, cara, ele vai dar assim a vida nesse campeonato aqui. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu vejo hoje o único time com real capacidade de bater de frente com o Palmeiras no Brasileirão sendo o Botafogo. Porque, novamente, é o melhor futebol do Brasil. Porém, eu não sei o quanto a Libertadores vai pesar pro Botafogo. Porque, vamos supor, próximo fim de semana, o Botafogo ele vai enfrentar o Fluminense e vai completamente reserva. Porque vai estar entre jogos de Libertadores, assim, jogos complicadíssimos contra o São Paulo. Se avança, e o Flamengo avança, por exemplo, vai enfrentar um Flamengo numa semifinal. Então, novamente, vai poupar no Brasileiro. A gente já tem 2 oportunidades que o Botafogo ele pode vacilar, perder pontos, e aí o Palmeiras ele vir e recuperar a liderança. E cara, quando o Palmeiras pegar essa liderança, caso ele pegue, vai ser complicadíssimo de você tirar. Então acho que pro torcedor alviverde, ele tem que olhar para essas eliminações realmente com um olhar de tristeza. Porque, cara, você sai da Libertadores, com todo o roteiro que você acaba saindo da Libertadores, e você sai de uma Copa do Brasil sem levar muitos perigos pro seu adversário. Só que não é o fim do mundo. Não é o fim dos tempos sobrar só o Campeonato Brasileiro, ainda mais com o seu técnico, ele é o Abel Ferreira, ele já demonstrou antes toda a qualidade absurda que ele tem, quando ele realmente tem um tempo para trabalhar, quando ele tem um tempo para treinar. Gente, o Abel ele já vem mostrando nesses jogos aqui uma variação tática, uma alternância de jogadores, aqueles jogadores que antes eram intocáveis, agora já não são mais. Rafael Veiga, por exemplo, começou no banco contra o Criciúma para a entrada do Maurício, que foi bem. Caio Paulista conseguindo desempenhar, embora toda a situação pessoal dele realmente, né? Gustavo Gomes recuperando o futebol, o Estevão podendo desfilar o futebol em campo, cara. E assim, eu nem falei do Estevão ainda, né? Cara, o Palmeiras, ele tem uma joia, talvez a maior joia desde o Neymar aqui no território brasileiro. E ele tem esse moleque totalmente focado pro Campeonato Brasileiro. Pra desempenhar todo o futebol dele no Campeonato Brasileiro, pra não sobrecarregar fisicamente, pra ele acabar com os adversários realmente, né? Com o futebol que ele tem de sobra. Só no Brasileirão. Cara, isso é de um peso absurdo. Você ainda tem o Flaco Lopes lá na frente, por exemplo, metendo gol a rodo. Na melhor temporada dele pela camisa do Palmeiras. Então, cara, não é terra arrasada. Você ser derrotado dessas Copas, às vezes, tem um ponto positivo. Às vezes, por linhas tortas, a história ela é bem escrita. E isso pode ser o resultado aqui pro Palmeiras. Um time que na metade do ano parecia totalmente desacreditado e derrotado, pode muito bem terminar o ano fazendo um feito histórico que somente um clube conseguiu na história do nosso campeonato. E se esse tri ele vier, eu não tenho a menor dúvida que ele vai ser mais complicado do que aquele tri da época do São Paulo, por exemplo. Porque o São Paulo, cara, ele era o clube da época. Ninguém chegava no nível de, por exemplo, estrutura, jogadores, administração do São Paulo naquela época. Cara, olha a dificuldade que o Palmeiras ele teve nesses 3 anos.
Você tem um Botafogo se reestruturando absurdos, você tem os melhores Flamengos da história, você tem adversários complicados que vem recuperando recentemente, como por exemplo o caso do São Paulo até, você tem um Bahia se reestruturando, um Cruzeiro se reestruturando, você tem adversários complicados como por exemplo o Atlético Mineiro. Cara, é um campeonato complicadíssimo, que o Palmeiras só vai ter ele pelo resto do ano para disputar. Então, assim, eu abriria o olho, porque a gente tem realmente um verdadeiro tubarão que já tá começando a crescer de produção. E no final do ano, se bobearem, ele vai abocanhar como ele abocanhou no ano passado. Então, no mais é isso. Eu queria fazer muito vídeo aqui falando sobre o Palmeiras, porque a impressão realmente que ficou do time após as eliminações era de um time derrotado e que a temporada tinha acabado. Só que quando você olha para o Brasileirão, você realmente percebe que não é isso. Você percebe um time que ainda vai disputar bastante para tentar terminar essa temporada sem levantar nenhum troféu. Levantou o Campeonato Paulista, só que vimos a convir, Campeonato Paulista é mais pré-temporada e ninguém conta lá muito ele quanto a falar, tá bom, a gente não terminou o ano vazio, né, de mãos abanando. Então, cara, tem que abrir o olho, porque o Palmeiras ele vai vir forte pra disputa do Campeonato Brasileiro e vai disputar só ela, né. E isso aí, cara, muda totalmente pra mim. O foco 100% com o tempo pra trabalhar vai fazer total diferença no desempenho do time. Eu tenho certeza absoluta que o Palmeiras vai começar a desempenhar um futebol que ele não desempenhou na temporada inteira praticamente. Porque agora ele tem algo essencial, que é tempo para trabalho. E o Abel Ferreira ele é a prova de que se você tem tempo para trabalhar, o trabalho ele é bem feito. Se você puder deixar o seu like, a sua inscrição e ativar o sininho para receber mais vídeos aqui do canal, eu agradeceria bastante. No mais é isso, e até o vídeo de amanhã.